Graça e paz, irmãos. Os ventos que sopraram pela madrugada não nos levaram, não foi, irmãos? Mas muitos outdoors, muitas placas removidas pela força do vento no caminho até aqui. Eu soube de casas que ficaram praticamente destelhadas, com telhados foram levados, muita chuva. Alguns espaços em nossa igreja acabaram sendo atingidos também pela água e pelo vento, mas nós aqui estamos, não é, irmãos? Nós sobrevivemos a esta noite. Eu imaginei a princípio que daria ao sermão desta manhã o título de exaustão. Depois veio ao meu coração a palavra fadiga. E como eu já estava ficando exausto e fatigado de procurar, acabei identificando no título desta matéria, que foi publicado pela revista Veja, edição online, o título era Epidemia de Cansaço. Vários especialistas fazem comentários e de repente houve uma citação de uma entrevista, de uma pesquisa, na verdade, feita pelo Instituto, pelo IBOP. E sabe o que descobriram? Que 98% dos brasileiros entrevistados se dizem cansados. Nós somos os 2%, não é, irmãos? E 61% dos entrevistados se diziam exaustos. É impressionante isso, não é? Mas qualquer um que já tenha procurado ler alguma coisa sobre exaustão, fadiga, deve ter percebido que normalmente são sinalizados ou são apontados algumas características do homem, da mulher tomado pela exaustão. Eu vou apenas citá-los e não quero causar nenhum transtorno àqueles que aqui estão. Deixem para marcar os seus médicos depois do sermão. Mas uma primeira indicação é de que o sono não é reparador. Você dorme e acorda cansado. Eu já vi gente imaginando que está sendo sonâmbulo porque parece que trabalhou a noite inteira. Aliás, eu já ouvi gente também dizer que se for tirar todo o sono que está atrasado, provavelmente passará meses dormindo. Sono não é reparador. Queda de rendimento no trabalho, no estudo, em tantas outras coisas. Memória fraca, esquece. Sabe aquela coisa de você vai à cozinha e de repente o que foi que eu vim buscar aqui? E eu sinceramente eu não sabia da utilidade, sabe, daquele alarmezinho das portas de geladeiras. Não é, irmãos? Depois de uma certa idade, a gente descobre que eles verdadeiramente são úteis, não é? Porque diz, olha, você deixou a porta da geladeira aberta. Isso não significa que eu já tenha usado de tal expediente, mas já usei sim. O quarto elemento é a ideia do isolamento. Sabe aquela pessoa que não tem ânimo para sair de casa, você convida, você marca, você insiste. A outra coisa é problemas digestivos dos mais diferentes, que vai da azia a uma série de outras coisas. Pensamentos negativos, constantes, e algumas vezes, pensamento inclusive de morte. Vontade de chorar sem explicação aparente, e as pessoas lhe perguntam, por que você está chorando? Nem você sabe. Por que você está chorando? Dificuldades de concentração. Vem para um culto como esse e viaja. Sabe, meus irmãos, e não traz o passaporte. Vai aos Estados Unidos e volta. Volta no tempo, faz viagens, sabe? Volta em casa para ver alguma coisa que parece ter deixado por fazer. Uma postura evitacionista. Sabe aquela pessoa que não quer mais se preocupar com nada? Não quero não. Não quero não. Não precisa não. Se for para desprender energia, se for para iniciar alguma coisa polêmica, prefiro não. E avance só uma vez. Eu ia colocar o número 10, mas depois eu deixei ali, mas eu não vou colocar, eu vou colocar. Eu imaginei, sabe, irmãos, que pois não, eu vou rejeitar um copo d'água trazido com tanto amor. A Bíblia chega a dizer que quem dá um copo de água fria, não é abençoado por Deus. Eu trouxeste 2. Olha só, serás abençoado duplamente. O que aconteceu? Eu fiquei pensando em não colocar, mas eu vou colocar. Sabe aquela sensação de que está faltando alguma coisa? Para mim é isso que ilustra este número 10. E foi a contribuição minha, viu? Eu fiquei pensando, olha, está faltando alguma coisa. Sabe aquela sensação que você está no melhor ambiente, mas está faltando alguma coisa. Sabe, você está na melhor situação, mas você fica com aquela coisa do está faltando alguma coisa. Eu li todos esses textos e eu não sei quem se lembra qual é o texto que vou ler. E quem já abriu a Bíblia no texto que vai ser lido?
Isaías 40. Por quê? Porque existem várias promessas de Deus ligadas diretamente à cura daquilo que seria a exaustão, à cura daquilo que seria a fadiga. Muitos textos. E esse, para mim, é um texto clássico e que coloca diante de nós uma questão extremamente delicada. Porque, pela promessa que aqui está, ninguém deveria se sentir exausto. Mas, no entanto, 98% dos brasileiros afirmaram que estão se sentindo cansados, e 60 e qualquer coisa, não foi? Exaustos. Eu vou ler o texto. O texto diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Este é o texto sagrado. Percebeu como a reflexão sobre este tema se torna delicada? Mas eu primeiro preciso declarar que Deus não é o responsável pelo estilo de vida que nós escolhemos, que nós adotamos. Colocar no colo de Deus a responsabilidade pela minha exaustão, pela minha fadiga, é de alguma forma uma postura irresponsável. Eu não posso atribuir a Deus o estilo de vida que eu mesmo adotei. Às vezes eu estou mergulhado em conflitos, uma agenda super pesada, eu não consigo dizer não às pessoas que estão à minha volta, eu não consigo dizer não a mim mesmo, eu não consigo desconectar. E eu vou dizer uma coisa, viu? Eu estou muito preocupado com aqueles óculos, viu, gente? Que começaram já a ser usados. E provavelmente daqui a pouco alguns de nós vamos começar, ou alguém aqui vai começar a usar. Se as pessoas já andavam assim, né, de cabeça baixa, eu estou imaginando o que é que vai acontecer por aí. Mas deixa eu voltar. A gente não consegue se desconectar. Eu tenho visto alguns encontros de reflexão, de meditação, cuja a exigência é tão curiosa, você vai ficar desconectado por 2, 3 dias. E a pessoa, já conversou com alguém que fez isso? Um processo assim de imersão, aquela pessoa volta tão feliz dizendo: pastor, nós ficamos 3 dias sem estar, nenhum de nós estava conectado, foi tão bom. Eu disse: mas você não precisa ir para um encontro desse para tentar reduzir este processo. Deus não é responsável pelo estilo de vida que escolhemos. E sabem, irmãos, o texto que nós lemos, lá de Isaías capítulo 40, ele é sobremodo interessante, porque na verdade é uma resposta de Deus a uma murmuração, a um queixume que estava acontecendo no seio do povo de Israel. A grande questão é que a gente separa os últimos versos deste capítulo daquilo que é a justificativa desta palavra. Observe o versículo de número 27. Este é o queixume, esta é a murmuração. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. E aí, então, o sentimento de exaustão. A responsabilidade, então, pela exaustão, pela fadiga do povo de Deus, era colocado como que no colo do Senhor. As palavras, portanto, que nós lemos, é a resposta de Deus a isso. É como se Deus estivesse dizendo ao povo de Israel: olha, não ponha a responsabilidade pela sua insatisfação, pelo seu desgaste, pelos seus problemas, pela situação que você está vivendo, sobre mim, de forma alguma. E isso é extremamente importante, sabe, irmãos? Uma visão distorcida de Deus produz uma compreensão equivocada da vida, de mim mesmo, das circunstâncias que estão à minha volta. E é por isso que a resposta apresentada pelo profeta, ela trata exatamente da teologia do povo. Primeiro, é como se o texto estivesse dizendo assim: olha, nem tudo na vida é passageiro. Eu sei que você pode estar vivendo um momento de oscilação, pode estar se sentindo extremamente instável, mas deixa eu lhe dizer, nem tudo na vida é passageiro. Aí vem o profeta e diz o quê? Deus é eterno. E você precisa focar. Ao invés de estar fundamentando a sua vida e organizando a sua vida naquilo que é passageiro, você precisa olhar para um Deus que é eterno.
o texto prossegue e é como que estivesse dizendo ao povo de Israel: gente, o mundo não é fruto do acaso. Não é algo assim de destino, não vai acontecer pura e simplesmente. Aí o que é que diz o profeta? O Senhor é o Criador de toda a terra. Essa realidade que a gente vive, ela é resultado de um ato criador da parte do Senhor. Por isso o texto insiste. Para de pensar que a sua vida está ao sabor do vento, da maré ou das ondas, não sei. Mas o que o texto está dizendo é de que além do fato de que Deus ele é eterno, ele também é o Criador de todas as coisas. Ora, meu irmão, se o poder de Deus criou tudo quanto existe, será que ele não tem poder de resolver a sua situação ou a sua dificuldade? Que raciocínio pobre é esse? O profeta oferece uma terceira observação acerca da natureza de Deus. É como se ele estivesse dizendo: olha, Deus não desistiu de você. Você pode estar se sentindo cansado, você pode estar se sentindo esgotado, você pode estar se sentindo exausto. E eu achei tão interessante, porque a palavra exaustão, ela tem relação com o ato de tirar de dentro, colocar tudo que está dentro para fora. É esvaziar alguém, é sugar alguém. E há ambientes, meus irmãos, que parecem produzir isso. E sabe o que é que o profeta está ensinando ao povo de Israel? Vocês que estão murmurando, dizendo que Deus não se importa, eu quero dizer a vocês que Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Por isso eu posso afirmar, irmãos e irmãs, que a não exaustão, ou não ficar exausto, ou não se sentir cansado, é um dos atributos divinos. E eu não sou Deus, você não é Deus. E por isso muitas vezes nós nos sentimos cansados, muitas vezes nós nos sentimos esgotados. Mas pastor, será que isso não vai de encontro àquilo que está escrito no profeta? Não, porque o profeta aprofunda isso dizendo: olha, Deus está agindo, ainda que você não compreenda. O texto prossegue dizendo o quê? A sua sabedoria é insondável. Eu queria compreender, eu vou lhe dizer, não vai conseguir compreender. Eu queria entender os processos, eu lamento lhe dizer, mas você não vai conseguir compreender, não vai conseguir entender, porque a sabedoria de Deus, ela é insondável. Ora, se é assim, pastor, de onde vem a vitória sobre a exaustão? A vitória sobre a exaustão é de natureza espiritual. Isaías estabelece dois princípios, dois movimentos. Um que começa em Deus, que é quando Deus concede aos seus filhos força, é quando Deus concede força ao cansado, lembram-se disso? Vigor para quem não tem mais absolutamente nada para tirar de dentro, porque exauriu, tirou tudo. Eu estou exausto. De onde me virá agora a sabedoria? De onde me virá a força? De onde me virá amor? De onde me virá o sentimento de perseverança? Eu não sei mais o que fazer. Aí a Bíblia diz o quê? Que é um primeiro movimento, que é o movimento da parte de um Deus que dá, um Deus que derrama, um Deus que concede força e vigor. Mas, por outro lado, há um segundo movimento, porque todo o texto de Isaías culmina para esta afirmação, de que ao homem compete exercitar a esperança. Isso não lhe ficou claro? Eu vou apenas mencionar o texto que nós lemos inicialmente, quando ele diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Coisa tão simples, eu posso perguntar a você, segundo o texto que acabo de ler, quem é que experimenta a renovação das forças? Aquele que espera no Senhor. Por isso, o Deus que derrama força, o Deus que nos concede vigor, é o Deus que olha para mim e para você e diz assim: aprenda a esperar em mim, continue acreditando nas promessas, fortaleça o seu coração, aprenda a depender da minha graça. Eu quero lhe dizer que eu sou um Deus criador, eu quero lhe dizer que eu não me canso, as minhas forças não se esgotam, eu quero dizer que eu sou eterno. O mundo pode passar por várias situações diferentes, talvez você tenha perdido gente a quem você ama, mas você não perdeu a mim. Eu sou um Deus eterno. Meus irmãos, quando a gente descobre isso, parece que algo se descortina como que diante dos nossos olhos. E a gente percebe que a luta contra
a exaustão, a luta contra esta fadiga crônica, esta luta contra a exaustão espiritual. E aqui eu coloquei espiritual, porque às vezes a gente só está cansado, fisicamente cansado. E o que a gente precisa é de uma boa noite de sono. O que a gente precisa, não sei se você não gosta, mas é uma sopinha quente, não é? Na hora de descansar, de dormir, sabe? É um quarto talvez um pouco mais escuro, é um pouco mais de silêncio, é de que alguém lhe traga uma xícara de chá, não é? E você vai permanecer deitado. É alguém olhar para você e dizer: olha, não precisa levantar agora não, eu sei que você está cansado, eu sei que você está cansada, e vai e faz aquilo que era você quem precisava fazer. Quando a gente recebe carinho em doses assim, é impressionante o impacto disso. Por isso eu estou falando não de uma exaustão emocional, eu não estou falando de uma exaustão física, eu estou falando aqui de uma exaustão espiritual. E eu preciso entender que lutar contra isso é algo que eu não posso adiar. Porque exaustão espiritual, que me permitam os profissionais, mas para mim de todas é a mais séria. Porque ela tem implicações, inclusive na eternidade, irmãos. Pela forma que acabamos adotando como estilo de vida, a partir de uma exaustão espiritual. E aqui eu menciono, inclusive, o exemplo de Moisés. A gente vai tratar sobre isso. Mas, assim como eu apresentei algumas características disso que chamam de exaustão, de fadiga, eu vou lhe dizer, eu comecei a pensar, como pastor, ao longo de todo esse tempo, o que eu poderia apresentar como característica dessa fadiga espiritual. Eu comecei pensando o seguinte: insegurança constante. Quando você deixa de acreditar nas promessas de Deus, de que Deus, será que realmente Deus concede força ao cansado, àquele que não tem nenhum vigor? Será que se eu esperar em Deus eu vou conseguir voar como as águias? Será que eu vou conseguir correr e não me cansar? Será que eu não precisaria voltar no tempo? Eu não sou mais um menino, eu não sou mais um jovem. Quando eu era jovem eu conseguia enfrentar tanta coisa, pastor. Mas à medida que eu vou envelhecendo, eu percebo que já não consigo. Aí o texto diz: olha, para de colocar como alternativa o seu vigor físico. Não é uma questão de idade, é uma questão de espiritualidade. Somos que esperam no Senhor, porque até jovens e moços, eles vão cansar, eles se cansam. E sinceramente, eu tenho visto uma juventude cansada, adolescentes cansados e cansados da vida, desenvolvendo situações de transtornos que são terríveis. Mas além da insegurança constante, eu chamei aqui de memória negativa. Você já percebeu que, quando eu falei lá sobre as características da exaustão, eu falei de ausência da memória, né? Fraqueza de memória, dificuldade de... Aqui eu trabalho com a outra noção, que é a memória negativa. A memória vai funcionar muito bem, mas só para aquilo que é desastroso, só para aquilo que é negativo. A memória vai funcionar muito bem, mas ela será uma memória negativa. Afastamento da igreja. Sabe aquela coisa do isolamento? Não quero mais não, eu já conheço, eu já sei, eu já vi, eu já ouvi. O pastor vai falar sobre isso, eu já ouvi inúmeros sermões sobre este tema ou sobre esse texto. Dificuldade de entendimento espiritual. E isso pode se aplicar à oração. Eu não entendo o que é que Deus quer falar comigo, pastor. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu não consigo compreender o que é que está sendo dito na celebração, no culto. Dificuldade, sim, de entendimento espiritual. Vontade de desistir de tudo e de todos, constantemente. Hipersensibilidade, sabe? Uma hipersensibilidade que às vezes a gente fica sem saber como lidar. Abandono da oração, abandono da leitura da palavra. Um espírito crítico ferrenho, especialmente para as coisas do reino. Nada está bom, na sua igreja nada está bom, só na igreja vizinha, só naquela comunidade que você ouviu falar, mas que certamente por não estar envolvido, não conhece o outro lado, as dificuldades, características de toda a igreja. Indiferença, por mais que a palavra tente alcançar o seu coração, você resiste. E finalmente eu coloquei aqui culpabilização, que é atribuir culpa a alguém.
E não é normalmente a si mesmo, é sempre a outro, por aquilo que você está vivendo. Mas como eu disse, eu quero pensar nisso a partir da experiência de Moisés. E neste caso, o texto bíblico é o texto de Êxodo capítulo 18, é o capítulo inteiro, mas eu destaquei somente os 17 e 18, os versos 17 e 18. Eu me lembro de já ter falado sobre esse texto em outras ocasiões, mas eu quero apenas destacar aquilo que parece ser a sinalização de um momento ou de um movimento de prevenção para uma possível fadiga, uma possível situação semelhante na vida de Moisés. Palavras de Jetro, sogro de Moisés. O que você está fazendo não é bom. Disse o sogro de Moisés. Agora, se você lembra do texto, o que é isso que Moisés estava fazendo? A Bíblia diz que ele estava servindo o povo, que ele estava ouvindo os problemas do povo, que ele estava aconselhando o povo de Deus, que ele estava de alguma forma interpretando os sentimentos e desejos de Deus para a vida do povo. Mas Jetro olha para ele e diz: olha, isso que você está fazendo não é bom. E aí o texto prossegue: você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Eu observo nesse texto alguns sinais de fadiga, de exaustão na vida de Moisés. O primeiro deles tem a ver com o distanciamento da família. Quando Jetro vai ao encontro de Moisés, a Bíblia diz que ele está levando a esposa de Moisés, a filha dele, e está levando os 2 netos, os filhos de Moisés. Durante o tempo da libertação, durante o tempo das pragas, o texto parece sugerir que Moisés enviou a esposa e os filhos para ficarem na casa do sogro. Compreensível, não é, irmãos? Bastante compreensível. Só que Israel saiu do Egito, eles começaram a caminhar e os meninos e a esposa ainda estavam na casa de Jetro. Jetro vai ao encontro de Moisés, mas ele leva consigo a filha e os 2 netos. Provavelmente ele está dizendo: olha, toma, que os filhos são teus. Toma, porque essa menina, minha filha, eu te dei como esposa. E às vezes a gente não percebe, mas essa exaustão, ela às vezes começa exatamente assim, nos separando das pessoas a quem amamos. Nos separando daquelas pessoas que são de fato especiais em nossa vida. E a gente substitui a relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, pela relação com o profissional, pela relação funcional, por uma relação extraconjugal e por outras tantas manifestações. Além disso, eu observo na vida de Moisés um processo muito claro de centralização. Era ele quem fazia tudo. Era ele. O interessante é que quando ele foi chamado, não sei se você se recorda, ele não queria fazer nada. Ele chegava a dizer a Deus o quê? Manda outro, Senhor. Eu não, eu sou pesado de língua. Quando não deu certo, eu não quero fazer nada. Aí ele diz: então eu quero alguém para fazer comigo. E aí vem a figura de Arão. Só que o texto sagrado começa a descrever o exercício da liderança de Moisés e chega um tempo em que ele está fazendo novamente sozinho. Fazendo sozinho, centralizando muita coisa. E se você tem uma alma esponjosa, você vai entender o que é isso. Sabe o que é uma alma esponjosa? É aquela alma que não pode ver um problema que chama para si. Aquela alma que quer resolver os problemas do mundo inteiro, que não sabe dizer não absolutamente a nada e a ninguém. E aí você vai acumulando, e de repente, num momento em que você já está aflito, cansado, mas tudo sou eu. E se eu lhe disser que você contribuiu para isso? Não vai ficar com raiva de mim, não? Mas se ficar, depois você ora, porque crente ficar com raiva de pastor não é coisa boa. Mas é verdade. A gente vai acumulando e depois atribui a Deus um estilo de vida, uma forma de viver, que nós mesmos abraçamos. Além disso, o desgaste físico. Meu Deus, a Bíblia diz que Jetro ficou observando e que durante o dia inteiro, sem parar, lá estava o povo de Israel em pé, numa fila. Eu não sei aqui se alguém já precisou acordar de madrugada para ir para alguma fila, mas imagina algo assim. Fila,
e esperando para ser atendido por Moisés. Ninguém podia fazer, só Moisés poderia fazê-lo. E Moisés ali, provavelmente dizendo assim, traga a minha comida, diga à minha esposa que hoje eu não vou poder, filha, eu mandei um WhatsApp para você, não vou poder sair do trabalho agora, não vou poder fazer isso, olha, resolve para mim isso, o meu neto disse isso, a minha neta disse aquilo, e a gente vai se ocupando. Jetro olhou para aquilo e disse, que saudade do tempo em que você só cuidava das minhas ovelhas. Parecia que tinha tempo de sobra, não era, gente? Botava a ovelha para comer, para pastar, e ficava ali sentado, pensando na vida. E agora mudou completamente o ritmo de vida de Moisés. É por isso que eu percebo que quando essas três coisas se juntam, quando a gente abre mão daquilo que é prazeroso, de estar com quem amamos, e às vezes isso acontece até assumindo uma sensação de culpa. Eu acho que eu já mencionei isso aos irmãos, eu fiquei impressionado com um texto que falava, era de um dentista escrevendo, e ele falando que grande parte das cáries de criança talvez esteja relacionada ao sentimento de culpa dos pais, que por estarem ausentes, enchem os seus filhos de bombons, de doce, disso, de guloseimas, sabe? Para compensar aquela sensação de ausência. Ponto. Distanciamento da família, centralização de tudo, desgaste físico. Qual é o resultado, irmãos? Exaustão, fadiga. Aí o texto sagrado vai me lembrar que às vezes, irmãos, a gente precisa aprender a escutar. E aqui uma palavra, escute os de fora, mas os de fora que amam você, viu? Porque tem tanta gente dando palpite na vida de tanta gente, que eu não sei quem é que está sobrando, mas o que tem de gente dando palpite. Mas se é uma pessoa que lhe ama, deixa eu lhe dizer, eu fico pensando que todo o processo de cura, ou de prevenção na vida de Moisés, de uma situação de exaustão crônica, aconteceu porque ele foi humilde o suficiente para ouvir a voz do seu sogro. O sogro chegou, conversou com ele, aí eu insisto, escute os de fora. Algumas vezes eles conseguem enxergar o que insistimos em não ver. Sabe aquela esposa que tem conversado com você, e olha, a palavra de mulher ao marido, ela precisa ser alvo de atenção, porque se você não escutar agora, lá adiante ela vai olhar para você e vai dizer assim, eu não falei. Então, uma sugestão de um homem que já está casado por alguns anos, escute sua esposa, escute seu marido, escute seus filhos, escute seus pais, escute as pessoas que lhe amam. Moisés fez isso, e o processo de cura, ou de interrupção daquela exaustão, começou a partir daí, mas ele poderia bem ter dito a Jetro, eu sou Moisés, o que foi tirado das águas? Eu passei um tempo na sua casa, é verdade, mas eu já lhe contei, se você for para o capítulo 18, vai ver que os primeiros versos foram sobre isso. Eu já lhe contei o que eu fiz, não já? Você lê, eu abri o Mar Vermelho, eu feri o Rio Nilo, eu coloquei Faraó no lugar dele. Ele não caiu, sabe, irmãos, no precipício do orgulho. Ele poderia ter dito ao seu sogro, o senhor conhece da vida lá do deserto, lá de Midian, você não está acostumado a lidar com isso, o senhor nunca viu uma demanda como essa, está vendo quanta gente eu lidero hoje? Ele não fez absolutamente nenhuma observação dessa natureza. A gente precisa aprender, sabe, irmãos, e às vezes, sabe aquele Deus que renova forças? Sabe aquele Deus que dá vigor? Sabe como é que ele às vezes faz isso? Não é de uma forma mística, sabe, irmãos? É através de uma conversa com alguém. E é Deus lhe falando, dizendo, filho, eu quero cuidar de você. Escuta aqui, que eu vou mandar o Jetro agora conversar com você. Quando o Jetro falar, e Jetro tem todo esse cuidado, ele disse, olha, eu estou lhe dizendo isso. Agora, se Deus não confirmar no seu coração, esqueça o que eu disse. Mas se ele confirmar, tenha cuidado de você. Leio a história bíblica, sabe, irmãos? E percebo que mesmo aquilo que é espiritual e bom, pode se tornar exaustivo e nada abençoador em sua vida. E pode, pastor, pode. Eu fiquei impressionado com as palavras, e fiz questão de ler por 2 vezes as palavras de Jetro a Moisés, quando ele disse, o que você está fazendo não é bom.
Alguém já disse que só existem 2 momentos onde essa expressão aparece no texto sagrado. Você se lembra qual é o outro momento em que essa expressão não é bom aparece? Na criação, quando acontece o quê? O homem esteja só. Aí Deus olha e diz, olha, não é bom. Agora, Jetro está dizendo a mesma coisa para Moisés. Isso não é bom. Mas, Jetro, não é bom que eu me dedique à obra de Deus? E eu gosto porque trabalha já assim, né, irmãos? Porque a gente imagina que se acabar, sabe, se autodestruir, chegar à exaustão por um mover de uma missão, isso é bom. Só que o texto diz a mim e a você, diz, olha, nem isso será bom. Eu não sei quantos conhecem a história de um grande evangelista europeu, morreu muito cedo, acho que com 20 e poucos anos. E conta a história que a última frase, uma das frases mais notáveis que ele pronunciou, é quando ele disse que ele recebeu da parte de Deus uma missão e um cavalo. E ele matou o cavalo. E aí, para explicar isso, é que ele era o portador daquela mensagem. Mas viveu de uma forma tão exaustiva, sabe? Sem perceber os limites, que ele não conseguiu servir ao Senhor por mais tempo, por mais anos na sua vida. Ele matou o cavalo e acabou não conseguindo levar adiante a mensagem que um dia ele havia recebido da parte de Deus. Olha, eu não estou lhe chamando de cavalo não, viu? Mas não mata o cavalo não, sabe? Nesse processo, cuidado para não se autodestruir. Cuidado para não se autodestruir. Eu já mencionei aqui, mas como tem gente nova, eu não esqueço, quando eu assumi o ministério desta igreja, que fui conversar com a irmã Nadir, e a irmã Nadir olhou para mim e disse assim, pastor, eu só quero lhe dizer uma coisa, não queira fazer em 9 anos aquilo que o irmão pode fazer em 10. Eu digo, isso tem alguma coisa errada, será que ela não inverteu? Mas ela foi taxativa e disse exatamente isso, cuide do irmão no exercício do ministério, para que a sua vida não seja interrompida precocemente. Muito bem, irmãos, a euforia da vitória costuma abrir caminhos para a exaustão. E eu não sei se você já percebeu que às vezes é na euforia da vitória que nós estamos mais frágeis. É quando a gente não está pensando no amanhã, a gente está pensando no triunfo de ontem. Ter saído do Egito da forma que saiu, fragilizou o coração de Moisés. E por um instante ele pensou que seria ele o tempo todo o tempo. E não somente isso, irmãos, o seu esgotamento pode torná-lo ainda mais vulnerável. Inclusive eu coloco aqui uma presa fácil para as enfermidades da alma. Eu vou ler um texto e antes de ler eu já vou pedir àqueles que estão nos acompanhando ou aqui, eu não sei se já perceberam, mas algumas pessoas querem ser mais amáveis e misericordiosas do que o próprio Deus. A Bíblia registra uma expressão, e é uma expressão assim muito contundente, e as pessoas ficam, não, Deus jamais diria isso, Deus jamais faria isso. Eu vou ler o texto, e aí os irmãos observem, viu? É uma história, ou parte da história de Israel, ao longo de sua caminhada. Eu vou ler. O texto diz assim, é Deuteronômio capítulo 25, versos de 17 a 19. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados. E feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram seu Deus, não temeram a Deus. Porquanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que Ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apaguem a memória deles de debaixo do céu. Entendeu por que eu falei aquela coisa inicialmente? Pastor, está escrito, meu irmão. Eu só quero que você despreze a segunda parte, que ela tem questões éticas para serem discutidas e amplamente discutidas, mas que atentem à estratégia dos amalequitas. Eu não sei se você conhece uma amalequita, ou uma amalequita. Amalequitas são assim, eles ficam esperando que você se canse, que você fique no final, sabe, da caminhada, que você vai ficando para trás. Aí quando você mostra a sua vulnerabilidade,
Então eles se apresentam para lhe destruir. Eu vi isso em uma série que fala sobre os animais, natureza, e eu sempre tinha curiosidade como é que os felinos caçam. E eles ficaram mostrando com várias imagens. E aí eu descobri, tem centenas, milhares de animais, eles ficam ali só observando qual é, naquele rebanho, naquele mundo de animais, qual é o animal mais jovem, mais fraco, que está doente, que está mancando. E eles ficam ali esperando, irmãos. Quando eles descobrem, o que é que eles fazem? Avança. É por isso que, já viu aquela barbúrdia que corre bicho para um lado, bicho para o outro, e eles vão ali focados, eles sabem para quem é que eles querem pegar, irmãos. Outros animais passam na frente, mas a leoa, a caçadora, vai lá, atrás daquela que foi o escolhido. Eu leio a Escritura e vejo que há um felino também, sabe, rondando o povo de Deus, querendo nos destruir. Mas sabem o que é que ele costuma fazer? A mesma coisa. Ele fica só observando. Quando você vai se afastando, quando você vai se exaurindo, quando você está tomado pela dúvida, pela incredulidade, pela amargura, pela ferida da traição, aí ele vai tentar lhe destruir. Vai tentar lhe destruir. Muito bem. Quero terminar com alguns verbos. Verbos que parecem saltar do texto. E que talvez nos ajudem, como prevenção, à fadiga, a essa sensação, sabe, de esvaziamento das forças. Primeiro deles, o verbo escutar. Consegue conjugar o verbo escutar? Eu escuto, tu, ele. Meus irmãos, se a gente conseguir conjugar o verbo escutar, por exemplo, dentro de casa, já pensou que maravilha? Eu escuto, pastor. Ele escuta. Já pensou? Nós escutamos. Isso é tão precioso. Todo o processo aqui na vida de Moisés começou porque ele escutou. Escutou. Conjugue o verbo escutar. Mas conjugue também o verbo recomeçar. Ele tinha mandado a esposa e os filhos. Eu não sei como foi a conversa de Jétro com a filha. Eu não sei se ele foi. Às vezes eu fico pensando tanta coisa, irmãos. Será que foi a esposa? Será que foi a filha que disse: pai, o senhor tem que me levar, porque não é possível, ele não vem me buscar. Não mandou nem o dinheiro da passagem, nem comprou passagem aérea, nem absolutamente. Eu fico aqui esperando para ver se passa um camelo em direção ao lugar onde eles estão. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fico pensando, eu sei que as irmãs que aqui estão, se fossem deixadas por algum tempo pelos seus maridos, para que eles cumprissem a vontade e o chamado de Deus, certamente ao chegar ali no deserto, encontrando-se com ele, iria abraçá-lo, né? Iria festejar o reencontro, um sorriso na alma e no coração. Recomeçar depois de ter interrompido é bem complicado. Mas reencontrar a família, recomeçar relações, recomeçar o afeto, é algo que a gente precisa fazer todo dia e o dia todo. Eu recomeço, tu recomeças, ele recomeça, nós recomeçamos. Há um outro verbo que eu gostaria de sugerir. Verbo delegar. Eu não encontrei outro verbo que pudesse dizer o que eu queria dizer. Lembra que Moisés disse: olha, manda outro para fazer, escolhe alguém, separa o que só você pode fazer daquilo que outros podem fazer, e que talvez vão fazer melhor até que você. Então, começa a fazer isso, separa, distribui, sabe? Fica lá no meio de campo, passando as bolas. Lembram-se do Gerson, sabe, o canhotinho, era canhotinho de ouro que chamava? Era esse o nome? Pronto. Ficava ali, ano de 1970, os passos precisos, caíam na pequena área, a pessoa não precisava nem ajeitar a bola, do jeito que vinha, já podia empurrar para o gol. Sabe, quem corre é a bola, não tem uma coisa dessa? Então, ter essa percepção de que outros podem fazer. Às vezes a sua vida dentro de casa, as coisas de casa. Pastor, mas ele não vem fazer aí, fica lá o prato na pia.
Se você fizer isso umas 2, 3 vezes, esse prato ou vai ser arrebatado, alguma coisa vai acontecer. E alguns ficam testando. Eu tinha um amigo que a gente dividiu durante algum tempo, eu cozinhava no seminário para meus colegas, o refeitório fechou, e foi quando eu aprendi a cozinhar. E então nós dividíamos as tarefas, e cada dia era o dia de um. Lavaram as panelas, que não eram nem muitas panelas, gente. Era um fogão de 2 bocas, 2 panelas. 2 panelas. E numa panela só, eu preparava o macarrão, preparava o arroz, preparava a verdura, batata. Tudo numa panela só. Era uma coisa bem ágil, bem fácil. Mas eu tinha um colega, ele não está acompanhando. Se tivesse, eu diria até o nome. Mas não vou dizer pela ausência. Não vou dizer que era o Jonas, não. Mas o Jonas, ele sempre, quando chegava a vez dele lavar, ele pedia um prazo de 24 horas. 24 horas, que eu estou com coisa aqui para fazer. Gente, era uma complicação, porque chegava o outro dia, a gente não tinha mais panelas, a gente não tinha outros pratos, só tinha aquilo. E o Jonas não cumpria a promessa. Mas se um de nós fizesse, o que é que ia acontecer? 48 horas, 72 horas. A gente precisa, e olha aqui, deixa eu dizer a você que tem... chega num dia de domingo, vai sentar no sofá, pega a TV, tira o sapato e alguém vai resolver tudo. Participa disso, não vai cair a mão, sabe? Não vai mexer na sua masculinidade, absolutamente. Não vai fazer de você uma pessoa menor. Pelo contrário, muito pelo contrário, reparta. Da mesma forma em outras situações. Isso aqui só foi um exemplo, viu, minha gente? Só um exemplo. Desacelerar. Eu desacelero, tu desaceleras, nós desaceleramos. Eu não sei se já percebeu, mas às vezes dentro de uma estrutura familiar, alguém quer desacelerar. Um só, mas os outros estão... Olha o conflito, irmãos. Olha o conflito. Desacelerar não significa viver um estado de abobalhamento. Tornar-se bobo, pronto. Não é tornar-se bobo, viu? Não é isso. É apenas conversar sobre isso. Olha, isso está interferindo em nossa relação. Vamos ver o que é que a gente pode fazer a partir daí. Vamos encontrar mais tempo para nós dois. Deus não vai lhe dar mais 12 horas para você viver no mesmo dia. Se você não está conseguindo administrar as 24, para que Ele vai lhe dar 36? Tempo não, é uma questão de prioridade, de organização. E por fim, o último verbo, esperar. Eu espero, tu esperas, eles esperam. Mas em quem nós esperamos, irmãos? No Deus Todo-Poderoso, naquele que é o Criador de todas as coisas, naquele que é o Deus eterno, naquele que tem uma sabedoria insondável, daquele que dá força ao cansado. É nele que eu espero, meu pastor, é nele. Em Deus está a minha esperança. Eu não sei quantos cansados aqui estão, mas a minha oração é que Deus, sabe o que está escrito lá como promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida? Ele dá forças ao que não tem nenhum vigor. E se é assim que você se sente, eu quero lhe dizer, espere no Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E aqui, podem ficar tranquilos, mas eu quero dizer, eu sou um renovando. Eu vou explicar. Algumas pessoas dizem assim, eu sou renovado. Eu sou renovando. É gerúndio. Porque até os textos bíblicos que falam sobre isso, colocam num presente, assim, contínuo. É renovando cada dia, irmãos. É renovando a cada dia, é renovando a cada dia. Se a gente parar para pensar, a gente vai verificar que ao invés de murmuração, a gente tem muito que agradecer. Muito que agradecer. E essa, quem sabe, é uma das grandes alternativas que Deus nos dá. Diante de toda e qualquer situação de cansaço, de exaustão, de fadiga. Que esse tempo, que há um feriado no país em que você vai ficar em casa, cuidado com a agenda que você vai adotar, porque às vezes você vai voltar mais cansado do que quando começou. Sabe, vou tirar tudo, vou arrumar tudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
e o bagaço do homem e o bagaço da mulher continua. Não consegue tirar um tempo para ficar só, conversar, ouvir uma música. Qual foi a última vez que você ouviu uma canção? A gente vê agora cortes, né, de canção. Qual foi a última vez que você ouviu uma canção, do começo ao fim? Experimente ouvir aquela canção, sabe? Não completa a frase, não. Aquela canção, a que marcou a sua vida lá atrás. Separar algum momento assim. Quem sabe ao longo desses dias, esse período vai ser um período de cura na sua vida pessoal. Minha irmã, espere em Deus. Meu irmão, espere no Senhor. Ele há de renovar as suas forças.